Já estou lá, viu? Tem um delay, né? Mas acho que tá tudo certo, bem. Só preciso agora. Você já está ouvindo? Olá? Então tá bom. Eu vou lá voltar. Demora um pouco. Mas já já a gente começa. Deixa eu ir lá para o stream. Olá, meus amigos, minhas amigas do Facebook, da rede social. Nesta live de 2 de setembro de 2020, nós vamos falar de ações públicas, especialmente dos municípios, de geração de emprego e renda. Essas ações são muito importantes, sempre. Sempre é importante que o município, o poder público municipal, mesmo a Câmara Municipal, não é? na deliberação sobre legislação, pense em geração de emprego e renda. Mas essa importância cresceu muito agora em 2020, imensamente. Eu vou dar duas informações apenas para vocês de estatísticas gerais que a gente no dia a dia percebe nas cidades. Percebemos aqui em Jaboticabal. Então, se a gente pegar o fechamento de empresas, bom, existe um padrão de fechamento de empresas. E é alto, viu? Uma grande parte das empresas que são abertas fecham no primeiro ano de vida. Então, isso, por ano, fecham cerca de 600 mil empresas no Brasil. Abrem outras, mas a média anual que o IBGE vem levantando nos últimos anos são 600 mil empresas fechadas todo ano. Este ano, o IBGE fez um levantamento de março a junho, 4 meses, março, abril, maio e junho, e nesses 4 meses foram fechadas 700 mil empresas. Vejam, o dado anterior do IBGE era de 600 mil por ano. Em 4 meses de 2020 foram fechadas 700 mil. Se a gente multiplica isso por 3 para achar o valor do ano, nós teríamos mais de 2,1 milhões de empresas sendo fechadas esse ano. Tomara que isso não aconteça a partir, que os números já tenham diminuído a partir de julho. Mas são números muito duros. E essas empresas, a grande maioria, quase totalidade das 700 mil empresas que o IBGE constatou que foram fechadas, 699 mil, 99%, quase 100%, eram pequenas empresas. Então, foi um tsunami. Um tsunami nas empresas do Brasil, um fechamento, especialmente no comércio. O comércio foi muito afetado, alguns setores da indústria também, mas especialmente o comércio foi muito afetado. Outros tipos de serviços, transporte, por exemplo, também foram afetados.
Então, é muito drástica a situação, né? E eu queria dar um outro dado que revela o seguinte, que não era de se esperar outra coisa, né? Houve um aumento grande de desemprego ou desocupação. Mas esse desemprego também é comum, isso atinge muito mais os jovens. E agora, provavelmente, aumentou. Então, vou pegar aqui para vocês o dado do último trimestre que o IBGE divulgou, que foi de abril a junho, abril, maio e junho. A taxa de desemprego no Brasil era de 13%. Taxa geral, entre todos os trabalhadores, mulheres, homens, todas as faixas etárias, 13%. 13,3%, né? 13%. Entre os jovens, era muito mais alta essa taxa. Então, entre os jovens de 14 a 17 anos, 43% estavam desempregados. Então, quase metade dos jovens de 14 a 17 anos que procuraram emprego nesse trimestre não encontraram. Ficaram desempregados, 43%. E entre os jovens de 18 a 24 anos, essa taxa era de 30%. Então, veja, taxa média do Brasil de 13%. Entre os jovens de 18 a 24 anos, 30%. Mais do que o dobro, né? O dobro é 26%, sobra ainda 4%. Então, a situação entre a juventude é mais dura ainda, né? Em termos de... E não estou falando de jovens que só estudam, não estou falando de jovens que procuram emprego. Essa estatística diz respeito àqueles que procuraram emprego. Então, aqueles que procuraram emprego, 30% encontraram as portas fechadas. Uma situação bastante difícil. Bom, e aí? Como enfrentar isso? Primeiro, a gente torce que a situação melhore até o final do ano. A gente espera que até o final do ano essa situação, se não vai resolver, nós não podemos pensar nisso, mas pelo menos se amenize, né? Mas, de qualquer maneira, 2021, a situação vai estar muito difícil ainda. E a gente precisa pensar em ações municipais, das prefeituras municipais, algumas de pressão a outras esferas do poder, né? Evidente que a questão da ocupação, do emprego, diz muito mais respeito ao Estado e muito mais respeito ainda à União do que aos municípios, é verdade, né? Então, o município não tem tanta condição de alterar esses grandes números, mas pode trabalhar para enfrentar essa situação tão dura na geração de emprego, de renda e emprego. Bom, eu acho que um papel das prefeituras é coordenar as ações municipais, coordenar ações que envolvam entidades de capacitação profissional, entidades de classe, sindicatos de empregadores, sindicatos de empregados, de trabalhadores, universidades, promover uma coordenação municipal que pense na situação local e proponha soluções, propostas, proponha saídas para isso. Esse é um papel fundamental. Então, algumas prefeituras, a Prefeitura de Jaboticabal tem lá uma secretaria da área econômica. A secretaria pode ser usada, já deveria estar sendo usada imediatamente, não imagino que tenha uma grande estrutura, mas, indo além da sua estrutura, pensar na coordenação das ações locais. Como enfrentar esta situação? Uma outra ação pública importantíssima é fazer um bom diagnóstico da cidade, do município. Quais são os principais setores econômicos, quais são aqueles setores econômicos que foram muito atingidos, os menos atingidos, os que poderiam ser promovidos imediatamente, conhecer de maneira mais detalhada, mais aprofundada,
E veja, isso não é papel só do poder público, hein? Você tem que ter muita gente, tem que incentivar a comunidade a pensar, né? A trabalhar esse diagnóstico. Esse diagnóstico tem que ser um diagnóstico participativo. Evidente que há publicações, estatísticas à disposição, que o poder público pode organizar, mas as pessoas também, né, conversar com empresários, com trabalhadores, o que está acontecendo, quais as dificuldades, o que a gente pode tentar ajudar. Então, esse diagnóstico mais detalhado e mais participativo, eu acho que é um papel fundamental que o poder público tem que assumir nesse período. Acho que outro papel do poder público é trazer informações e ajudar na mobilização dos agentes econômicos. Vou dar um exemplo. Foi aprovado um crédito nessa pandemia pelo Congresso Nacional, chamado PRONAMP, Programa de Apoio à Média e Pequena Empresa, que tem uma condição muito boa para os empresários, médios e pequenos empresários, que é uma taxa de juros de 5% ao ano. Se algum empresário estiver nos ouvindo, ele vai falar, mas isso não existe no Brasil. 5% é o que a gente paga no mês, mas foi criado isso. Mas com uma dotação pequena, 16 bilhões de reais. Isso é muito pouco para o Brasil. Né? Não deu nem para o cheiro. Não deu nem, era muito. E é capital de giro. Para as empresas passarem por esse período mais duro, conseguirem passar por esse período mais duro, e inicialmente a ideia é que começasse a pagar alguns meses depois. Eu acho que, salvo engano da minha parte, eram 8 meses de carência. Bom, isso precisa continuar. Uma política desse tipo precisa continuar. Então, a pergunta que a gente faz é a seguinte: existem associações de prefeitos. Prefeitos têm contato com os empresários. Eles estão promovendo mobilização para que isso seja acessado, né? Para que isso seja fortalecido, né? No contato especialmente com os deputados, né? Que é mais comum, mas também com os senadores. Há encaminhamento dessa reivindicação para que o PRONAMP, ao invés de 16 bilhões, o pessoal do SEBRAE está estimando que seriam necessários mais de 200 bilhões. Olha a diferença entre do que foi aprovado. E veja, não é uma doação, é um empréstimo em condição favorecida. Que tem que ser, não é? Porque a situação está muito dura. Então, qual a mobilização que as prefeituras estão fazendo? Tem espaço para informação. Nós temos créditos do BNDES, isso normalmente, né? Fora o PRONAMP é atual. O PRONAF, que é um crédito para a agricultura familiar. Né? Então, como que a prefeitura orienta e procura encaminhar entre os empresários, entre os agricultores da sua região, as informações de crédito ou de outra política pública disponível para as empresas? Veja que tem um papel importantíssimo. Né? A prefeitura não vai decidir o negócio, isso é o empresário que vai fazer. O risco ele vai assumir. Mas, certamente, se tivesse mais amparo público, ele assumiria esse risco, criaria uma empresa ou aumentaria a sua empresa mais fortemente. Né? Bom, eu queria conversar, temos algumas pessoas aqui já inscritas, né, no StreamYard. Eu sempre lembro a vocês que vocês podem participar dessa live pelo StreamYard. Né? Então, eu sempre, quando eu começo a live, eu deixo lá registrado o endereço do StreamYard da live, basta acessar. Né? Eu coloco aqui a pessoa junto comigo para a gente fazer um debate. Então, estou vendo aqui o professor Adriano, Eugênio Ferreira, a professora Carlota, que parece que deu uma saidinha, mas volta, e a Cláudia Guzmão. Eu vou começar com o Eugênio Ferreira. Eugênio, eu
queria falar um pouco com você. Vou dividir a tela aqui. Ó. Eu estou aprendendo a mexer nessas ferramentas, né? Vamos dividir a tela. Mas, Eugênio, você acha... Você conversa, você é um microempresário. Como é que o crédito ajudaria bastante os empresários nesse momento de crise? Quais os créditos normais que são oferecidos aos empresários? Se ao invés de ajudar, afasta, né, nesse momento de crise? Então, boa noite, Bacarim. Boa noite, turma que está aqui ouvindo o professor Bacarim. Então, o que acontece? Em março, o governo disse que liberaria 1,2 trilhão aos bancos para que esses repassassem aos empresários. Disse e liberou. Então, o que acontece? Eu conheço pessoas que foram atrás deste empréstimo, só que não conseguiram. Por quê? Primeiro, as exigências para poder conseguir o empréstimo era coisa do tipo, você tem que ter um papagaio que fale 5 línguas. Depois que você consegue esse papagaio que fale 5 línguas, eles ainda falam assim, olha, você tem direito a um crédito de 140 mil reais que você pode tirar aqui. Só que o que vai acontecer? Você não vai pegar 140 mil reais. Você vai fazer um crédito, assinar um crédito de 280 mil. Você vai levar 140, vai pagar sobre os 280, mas os outros 140 vão ficar aplicados aqui no banco. Ou seja, é uma pegadinha que os bancos fizeram para poderem ficar com esse dinheiro. E talvez seja esse um dos motivos que levou essa quantidade de empresas que o senhor falou no começo que fecharam. Muitos deles, acredito, que foram atrás desses recursos e não conseguiram, fecharam, né? Não teve jeito, fecharam, né? Eu tentei algumas vezes alguns créditos, também não consegui. Hoje eu não sou empresário, hoje eu sou desempregado. Não sou mais empresário, eu sou desempregado. Né? Se serve de consolo para você, Eugênio, muita gente está na sua situação. Isso não serve de consolo, né? Isso não serve. Infelizmente. Mas eu queria destacar isso na sua fala. Quer dizer, os empresários, pequenos, médios empresários, procuraram manter o negócio e manter um nível mínimo de ocupação, de emprego. Alguns desistiram de cara, falaram, não vai ter jeito, eu vou fechar. Mas muitos tentaram e foram desistindo aos poucos. Desanima. Desanima. Entendeu? Outra coisa, assim, aqui em Jaboticabal existe a incubadora de empresas. Isso eu vou falar daqui a pouco, Eugênio, daí a gente volta a esse tema, tá bom? Beleza. Eu peço para você esperar, mas é uma proposta. Tá? Não, bom, então, tranquilo. Eugênio, daqui a pouco eu chamo você de novo para falar sobre incubadora de empresas. Tá bom? Beleza. Pode ser que eu não consiga entrar depois, Bacarim, porque desculpe, Eugênio, desculpe. Minha aula está começando daqui a pouquinho, mas não tem problema, não. Eu sei que eu confio em você para falar o que tem que falar, porque realmente eu sei que você entende da coisa. Não entendo, não. A gente tem que ir discutindo, né? Eu me esforço, faço o papel, vou atrás, leio, procuro informações, mas a discussão social é sempre muito importante. E a sua participação foi muito boa. E levantar o tema incubadora de empresa, seja presencial, né? Seja concreto, ou seja virtual, que é uma possibilidade, né? É muito importante. Legal, obrigado, Bacarim. Boa noite. Boa noite a todo mundo. Até mais. Bom, outra coisa que a gente pode pensar em relação à ação das prefeituras, né? É a questão da legislação das prefeituras. Né? Que documentos, que condições as empresas precisam cumprir para abrir? O que é exigido?
quais são as exigências municipais em termos de tributos e em termos de serviços? Dá para diminuir esses tributos? Dá para adiar a cobrança de serviços? Vamos pensar uma coisa simples, né? Que não é o que mais encarece uma empresa, abrir uma empresa, mas vamos imaginar que ela precise de instalação de água, né? Pagar o serviço de instalação de água. Né? Dá para adiar isso? Né? Não isentar, não estou falando em isenção, mas adiar o pagamento, para a empresa não se ver tão sufocada com taxas, com serviços, tarifas, com tributos, na hora da abertura. Acho que esse é um tema que a gente precisava discutir mais. Eu não tenho aqui todas as informações necessárias para aprofundar essa discussão, mas é um ponto que a gente precisa discutir. Né? Tem as questões municipais, as questões estaduais, as questões federais. Como agir nisso aí para facilitar a abertura de empresas? Combatendo o oportunismo, evidentemente, né? A gente já começa a pensar, aí vai dar margem a malandro. Bom, tem um mecanismo de combater esse oportunismo. Temos que pensar em atender as pessoas sérias, as pessoas que querem, de fato, contribuir para a economia do país, do estado ou do município. Então, acho que é uma coisa que a gente poderia pensar em nível municipal. Tá? Mas esse desafio. Vamos discutir isso. Como fazer com que o município, a prefeitura municipal, a Câmara Municipal, aponte alternativas de legislação em relação a isso. Uma outra questão é a incubadora de empresas, que o Eugênio falou. Eu vou até agora aproveitar a presença da professora Maria Carlota. Nós temos em Jaboticabal uma incubadora física de empresas, que, na minha impressão, não está andando bem. Já teve momentos melhores naquela incubadora física. Porque o que é uma incubadora de empresas? Está dizendo, né? O nome está dizendo. Incubar é você proporcionar a gestação, né? Possibilitar que a empresa nasça, se fortaleça e depois ande totalmente sobre as suas próprias pernas. Jaboticabal, nós temos um espaço físico e, em algum momento, eu não sei como que hoje está funcionando, né? Precisamos apurar com mais precisão, teve uma série de assessoria contábil, assessoria financeira, assessoria tributária. Né? Então, a ideia de você ter um espaço em que as empresas não gastem com local, gastem com serviços, com condomínio, evidente. Vai ter questão de água, questão de luz, né? Às vezes telefone, limpeza, né? Isso sim. Mas não com aluguel ou com a necessidade de fazer a instalação civil do prédio. Então, a ideia da incubadora ou local e uma série de outras assessorias proporcionadas pelo poder público é uma ideia muito interessante, que poderia ser não uma incubadora física, poderia ser uma incubadora virtual. Há experimentos, há estudos, há municípios que iniciaram isso, de fazer a orientação contábil, fiscal, tributária, né? Fiscal tributária, financeira das empresas, de marketing, quem sabe, não é? Sem um local físico. Né? Usar o mecanismo aí da internet. Né? Então, seria uma incubadora virtual. É uma ideia para a gente discutir. Eu queria aproveitar a presença da professora Maria Carlota, né? E falar um pouco sobre isso, Carlota. Vamos dividir a tela aqui. Como foi a sua experiência enquanto prefeita municipal na questão da incubadora de empresas? Que funciona na saída para Monte Alto, né? Você está com o microfone fechado, Carlota.
Carlota, o microfone está fechado. Isso. E agora? A questão da incubadora, eu reputo como foi uma experiência muito, muito boa. Vamos lembrar que nós temos a parceria com a Universidade Federal de São Carlos, também com a Unesp de Araraquara, com os empresários aqui também com a Unesp Jabuticabal, e o Marcelo fez um trabalho junto com outras pessoas da prefeitura maravilhoso, enquanto Marcelo Malizano era o nosso diretor de desenvolvimento econômico, que era uma diretoria que ficava junto com a Secretaria de Planejamento, que depois, em outros governos, foi criada essa Secretaria de Indústria e Comércio, não é? Mas a incubadora é aquilo que você disse, era essa gestação mesmo de algumas empresas foi muito importante. E elas saíram da incubadora, era para sair depois de 2 anos, e algumas pediram para ficar mais tempo. Então, vamos falar da Total Health, né? Cujo proprietário é o Robson Nakamura de Bonis. A Total Health, ela cresceu dentro da incubadora. Depois que ela saiu, hoje ela é uma potência, né? Ela pediu mais tempo para permanecer, hoje é uma potência. Outras empresas também, né, ficaram lá há um tempo, teve uma de bicicleta, de peças para bicicleta, outras empresas da área biológica, aquelas de pragas biológicas, que nós trabalhamos muito com os produtos deles para a questão da dengue e que passava no córrego, etc. Então, tem jeito. Eu acredito que a incubadora ela deve permanecer, assim como outras incubadoras que você falou, incubadora virtual, o pessoal da agricultura, que é um setor que no Brasil está se desenvolvendo, continua dando suporte aí para a economia. E aqui em Jabuticabal, Bacari, vamos lembrar que tem o ITJ, Instituto de Tecnologia de Jabuticabal. Eu realmente não sei como é que ele está funcionando, mas era exatamente, ele tinha como uma das ações dele, propor medidas para melhorar o Parque Tecnológico de Jabuticabal. Eu acho que a gente tem que conversar, procurar quem é o presidente, vou ver como é que está. E aquilo que você fala, né, das entidades, as entidades, seja do comércio, entidade agrícolas, as entidades do comércio, da indústria, etc., tem que caminhar junto com a prefeitura, fazer ações conjuntas para poder possibilitar que o pequeno e médio empresário realmente consigam, inclusive, crédito para poder tocar suas empresas, porque ela fica lá na incubadora. Quando ela sai e ela se expande, ela também precisa de mais recursos. Então, eu considero que a prefeitura tem que ser indutora das ações junto às entidades e junto aos empresários. É isso? Muito obrigado, Carlota. É um belo exemplo a Total Health. Eu passo sempre ali, né, quando vou comprar carne, vou lá no Severo, comprar as verduras do Severo. Aliás, está muito bonita a horta do Severo agora. É impressionante a Total Health, né? Virou uma grande empresa, né? Eu não sei ainda se formalmente é uma grande empresa, mas na aparência, uma grande empresa com uma academia de ginástica anexa, né? Uma produção industrial, e isso é um belo exemplo que você deu aí. Deixa eu só falar uma coisa. Eu fui vereadora juntamente com o Robson de Bonis. E o Robson ficou assim meio desiludido com a Câmara. E eu falava assim, Robson, você é um empresário nato.
né? Você tem que ir para esse caminho, porque você vai fazer muito do que você tem como proposta para Jaboticabal e para a população de Jaboticabal, porque o número de empregos é muito grande. Então, eu espero. Outro dia eu fiquei vendo uns vídeos dele, uns vídeos da empresa, eles estão, Bacarinha, a todo vapor. Graças a Deus. Que continue, né, gerando emprego e renda para a população de Jaboticabal. Tá bom. Carlota, muito obrigado pela sua participação, sempre trazendo uma ilustração e exemplos práticos do que é possível se fazer em nível municipal. Obrigado, Carlota. Nada. Bom, então vamos lá, vamos continuar. A Carlota levantou um ponto, né? A associação com as universidades. Nós já temos exemplos na nossa economia, né? Empresas que saíram da Unesp e se transformaram em grandes empresas de ração, né? Em grandes empresas de medicamento veterinário, empresas de agrotóxicos. Então, há conhecimento gerado na Unesp. A Unesp foi acumulando nos seus vários departamentos, nos seus cursos, conhecimentos tecnológicos. Então, é possível. Acho que São Carlos é uma universidade que tem 2 universidades de engenharia, a USP e a Universidade Federal de São Carlos, é um exemplo mais forte ainda, né, de como o conhecimento da universidade foi sendo transformado em empresas. Acho que a gente pode estimular, fortalecer algo que naturalmente já aconteceu em Jaboticabal. Mas há possibilidades de uma intervenção combinada com a direção da Unesp, né? Combinada com a prefeitura, com os órgãos de classe, para que o conhecimento gerado a tecnologia, a ciência gerada na Unesp, vire soluções tecnológicas para empresários. Temos que ousar. O termo agora é ousadia. Bom, eu queria falar em algumas outras ações da prefeitura. Uma delas, e eu vou aproveitar a presença da Cláudia Guzmão, né? Uma das ações importantes de se fazer na cidade é como os jovens, eu já dei essa estatística no começo, né? Entre os jovens que há maior nível de desocupação, isso por conta do movimento da economia, mas às vezes também por falta de capacitação profissional. Então, acho que a gente teria que apostar mais, ser mais ativo no município, em verificar as possibilidades de capacitação profissional dos nossos jovens, e mais velhos também, né? Não é porque as pessoas são mais velhas que elas não podem fazer. Aliás, sempre é necessário hoje, né? A instabilidade de ocupação é uma característica da vida moderna. Dificilmente hoje uma pessoa fica no mesmo emprego, às vezes na mesma função por muito tempo, como acontecia antigamente. A pessoa era bancária, ficava bancária o resto da vida, não é? Hoje não é bem, hoje a instabilidade é maior. Então, a capacitação profissional é muito importante. Capacitação muito vinculada às necessidades do mercado de trabalho, né? Temos que estudar o mercado de trabalho. Eu penso que na área de informática, na área de programação, né, isso é necessário que a gente apresente mais condições para os jovens se capacitarem e entrar no mercado de trabalho. Logística, algo que está sendo muito administração da logística, né, até pelas vendas pela internet, pelo comércio virtual, pelo e-commerce, isso é muito importante. E tem algumas tendências também na área ambiental, né? Nós temos na energia, na agricultura, questões ambientais que estão sendo demandadas pela população hoje. Então, mas sondar isso e pensar em formas de aprofundar, dar maior estrutura à capacitação para os nossos jovens. E
eu queria conversar agora com a Cláudia Guzmão, né? Colocar ela aqui na divisão da tela. Ela tem uma experiência com o Sistema S, né? De capacitação aqui em Jaboticabal, e eu gostaria de... Você passou esses dados para mim, essas informações, melhor dizendo, Cláudia, para mim. Eu queria que você transmitisse as dificuldades que o Sistema S está enfrentando nesse momento e, de maneira mais geral, falasse da possibilidade de a gente aumentar as chances de capacitação profissional para a população de Jaboticabal e, em especial, para os jovens. Boa noite, professor. Infelizmente, hoje o Sistema S ele vem sendo dissolvido no nosso país. O atual governo do presidente Bolsonaro, ele tirou parte dessa verba compulsória, ele já havia tirado, né, cerca de 30%, e agora na pandemia ele aumentou esse valor. E o nosso município, ele tem o SENAC já há 15, 16 anos, ele foi instituído aqui no governo da prefeita Carlota, e em 3 períodos, manhã, tarde e noite. Infelizmente, a partir de 2021, do nosso próximo ano, por conta dessa perda da verba compulsória, o SENAC só vai atender os alunos tarde e noite. Ou seja, quem perde é a sociedade como um todo. Porque 90% dos alunos do Sistema S, do SENAC, eles são alunos oriundos da rede pública. E é com muita felicidade que o SENAC atende esses alunos. São feitos vários projetos para continuidade do estudo, para diminuição da evasão escolar, e é desenvolvido praticamente um PDI com esse aluno, plano de metas para ele pós ele terminar esse curso, né? Ele sai preparado já para o mercado de trabalho. Então, isso o nosso município perde muito. E eu, ouvindo a prefeita Carlota falar, eu lembrei de um projeto que ela tinha, junto com a Secretaria de Assistência Social, que se chamava Projeto Aconchego. Antes das crianças e dos adolescentes estarem em risco, a gente já fazia abordagem e já iniciava esse plano de metas com esses jovens, né? É aquela perguntinha-chave, clichê, que todo mundo fala: o que você vai ser quando crescer? Quais oportunidades a sociedade vai te dar, né? Então, essa é uma pergunta muito árdua de se fazer para uma criança e para o adolescente, porque você tem que dar caminhos para ele. E hoje a gente perde caminhos, né? A gente perdeu um turno do SENAC aqui, é muito doloroso. Então, o que eu gostaria de ajudar, assim, no pensar, é como trabalhar esses jovens, né? Esses jovens ficarão mais oriundos da escassez do mercado. E a gente só consegue desenvolver pessoas quando estamos próximos de pessoas. Então, a prefeitura que não se atentar a estar perto desses jovens, não acolher esses jovens com um programa de desenvolvimento que possa dar abertura ao mercado de trabalho e, junto com as empresas do município, cumprindo a legislação do programa Aprendiz, né? Porque muitos municípios e empresas, elas não cumprem a legislação como ela tem que ser cumprida. Eu acho que o município vai ficar muito à margem e deixar seus jovens mais na mão do Estado paralelo, que digamos. Cada vez mais perderemos esses jovens. Cláudia, muito obrigado pela sua fala. E veja como é importante a gente debater, né? Vão aparecendo novos caminhos para serem percorridos, novas Sim. tentativas, né? Então, a discussão de um município não pode, a administração municipal, não pode estar na cabeça de alguém. Tem que ser uma composição de esforços, né? Então, muito obrigado pelos seus esclarecimentos e por apontar isso, né? O quanto de coisas a gente pode estar fazendo, né? Como o jovem aprendiz aqui que você disse. Sim, é um projeto maravilhoso, projeto desenvolvido especialmente pelo SENAC, que eu tive a oportunidade de trabalhar, né, professor? A gente se aproxima aqui no Brasil muito dos países já desenvolvidos, né? Que é o jovem sair do terceiro colegial ou até mesmo, paralelamente, realizar uma profissionalização. E esses jovens já saem para o mercado de trabalho.
Porque o trabalho, a profissionalização tecnológica, hoje ela é muito rica e a gente não pode perder isso, a gente tem que investir nisso. Obrigada, professor. Obrigado, Cláudia. Bom, eu vou entrar agora numa discussão que eu queria até aproveitar a presença do professor Adriano, na verdade, hoje é diretor, não? Da Escola Dona Aurora, lá no Parque 1º de Maio. Bom, nós, Jabuticabal, dos setores econômicos do Brasil, a agricultura foi o menos atingido. Os dados que saíram do Produto Interno Bruto dessa semana, do PIB, mostram isso. O comércio, o serviço foi muito atingido, a indústria também, alguns setores da indústria muito fortemente, né? Como os bens duráveis, que são os automóveis, né? A venda caiu, chegou a cair 80% em determinado mês, né? E a produção de automóveis também despencou, né? E a agricultura brasileira não foi tão atingida, porque a agricultura brasileira é uma agricultura muito potente em termos mundiais, exportadora. E como a China, que é a maior compradora de produtos agrícolas do Brasil, rapidamente recuperou sua economia, a China já não está... O crescimento da China não voltou ao período pré-pandemia, mas já está bem menos impactado. Então, a China conseguiu dar um passo adiante. Os países asiáticos, de maneira geral, conseguiram fazer isso, né? Que foi a primeira leva da pandemia, exceto a Índia, que a pandemia agora está crescendo muito. Então, a China está comprando muito do Brasil, né? E isso tem feito com que a agricultura brasileira, né, pelo mercado externo, conseguisse não ser tão afetada, foi afetada também como outros setores. E Jabuticabal tem uma agricultura muito baseada em dois cultivos, cana-de-açúcar, bem na frente, e segundo, o amendoim. São culturas importantes aqui na nossa agricultura. Existem também agricultores de hortaliças, legumes, frutas, os hortigranjeiros de maneira geral. E aí como incentivar esse tipo de diversificação? Estimular a produção, estimular os agricultores a se formalizarem para poder entrar em crédito, para poder vender para as prefeituras, né? Então, há um espaço grande aí para a gente incentivar os pequenos agricultores que produzem comida in natura. Até porque, se a gente aumenta o consumo de comida in natura, isso traz melhorias nutricionais, a gente tem uma saúde melhorada, né? Então, a gente poderia pensar nesse tipo de incentivo, né? Aí eu vejo que a prefeitura poderia trabalhar com uma política que gera ocupação, né? Não vai ser grande, mas, de certa maneira, ajuda, de hortas urbanas. Então, a gente já tem experiência. Eu já tenho visitado algumas pessoas que trabalham, que têm uma horta urbana, às vezes um terreno pequeno, 300 metros quadrados, pequeno para a horta, né? E vai lá, faz a horta urbana, consegue produzir. Então, isso a gente poderia incentivar. Tem a questão da água, né? A questão da tarifa do SAEG. É evidente que o SAEG, a prioridade é o atendimento do consumo doméstico, né? Mas é possível, dentro de certo limite, até onde eu perceba, você incentivar hortas, até talvez com tarifas diferenciadas, não em cascata até certo nível, ter uma tarifa diferente para estimular a geração de emprego. E hortas urbanas com caráter não totalmente orgânico, talvez, mas pelo menos sem uso de agrotóxico, né? Porque não dá para pensar na convivência de hortas que usam agrotóxico com a quantidade de moradores da cidade. E aí também há um espaço grande, e isso eu queria conversar um pouco com o professor Adriano, né, de você usar compras públicas para estimular agricultores locais. Então, nós temos hoje uma legislação no Brasil, aliás, hoje não, desde 2009, né? Essa legislação foi aprovada, que os municípios, quando recebem o dinheiro do governo federal para a alimentação escolar, eles têm que comprar no mínimo 30%
dos produtos de agricultores familiares. É evidente que esse ano está muito prejudicado, né? Porque a aula foi suspensa, não? A alimentação escolar não está sendo fornecida, às vezes está sendo substituída pela suplementação de renda às famílias, ou, em alguns casos, pela doação de cesta de alimentos, mas isso vai voltar, né? Torce porque o ano que vem isso volte ao normal. Então, a rede pública, a rede estadual de ensino instalado de Jaboticabal, a alimentação escolar, Jaboticabal poderia propor, viu, Adriano, eu queria ver a sua opinião, que não fosse 30%, que fosse 50%, 60% das suas compras de agricultores familiares do município. E aí pode, viu? A legislação permite que você direcione, desde que o preço seja condizente, né? Não pode ter um preço abusivo, evidente, mas desde que o preço seja correto, você comprar dos agricultores do município. A lei prevê que eles têm prioridade na venda, né? Se eles não conseguirem produzir, você pode comprar de outros agricultores. Então, eu queria que você... Eu sei que a qualidade da alimentação escolar melhorou muito no Brasil, tanto é que a gente parou de chamar de merenda, passamos a chamar de alimentação escolar, não é? Mas eu queria que você, inclusive que você está estudando isso, né, na sua dissertação de mestrado, falasse um pouco desse incentivo que o poder público poderia dar à agricultura, cumprindo essa legislação do PNAE. E se quisesse falar de algum outro ponto que eu toquei também, fique à vontade, Adriano. Professor Bacarim, boa noite a todos e a todas que estão aí nos acompanhando nessa live. Professor, parabéns pelo tema escolhido para hoje, muito importante nos dias atuais. Mas vamos lá. Antes de começar a falar um pouco sobre a questão do PNAE e alimentação escolar, o senhor falou sobre agricultura urbana. Eu tenho um ex-aluno que ele toca um terreno, ele produz algumas hortaliças e vende. Eu mesmo consumo essa hortaliça produzida por ele. E é muito legal, porque, infelizmente, nossos jovens aqui em Jaboticabal estão tendo muita dificuldade em encontrar emprego, professor. Muita. Eu sei porque na minha escola a gente coloca aí praticamente 100 jovens todo ano, finalizando o colegial, né, o terceiro ano do ensino médio, e eles não conseguem encontrar emprego em nossa cidade, pelo menos não a grande maioria deles. Então, eles acabam tendo que se adequar da forma possível. E eles querem trabalhar e precisam trabalhar, porque muitos deles têm que contribuir com a renda familiar. Não é apenas uma questão de querer, é necessidade realmente. Então, políticas que viabilizem o aumento de emprego na nossa cidade é muito importante. Mas vamos lá, eu vou nesse assunto daqui a pouco, professor. Vamos falar um pouco sobre a questão do PNAE. O senhor tem toda a razão. O PNAE, uma lei de 2009, né? Programa de Alimentação Escolar. Isso, Programa de Alimentação Escolar. Desculpa, como eu já estou tão acostumado, a gente acaba esquecendo que as pessoas muitas vezes não compreendem. Então, o Programa de Alimentação Escolar, que é uma lei de 2009, o senhor colocou bem. Eles não colocam que é 30%, eles colocam que é no mínimo. Podemos chegar a 100% do valor da compra com os agricultores familiares. Isso seria fantástico, professor. O senhor imagina, ao mesmo tempo, eu crio uma qualidade de alimentação para os nossos alunos, né, muito melhor, já é boa, mas podemos melhorar ainda mais, não é verdade? E, ao mesmo tempo, eu fortaleço a agricultura familiar da nossa cidade, pensando que a compra será feita no município. Mas, para isso, tem que haver instrumentos que dependem tanto do executivo, da prefeitura, como do legislativo, da Câmara Municipal da nossa cidade, para criar editais, para criar chamadas públicas, né, que sejam condizentes com a realidade desses agricultores, para facilitar a entrada desses agricultores a participarem dessas compras. Então, tudo isso é viável e é possível, desde que nós tenhamos aí pessoas que queiram trabalhar para que isso aconteça. É verdade, professor? Vai lá, Adriano, pode falar. Eu gostaria de falar... Eu percebo que nós já estamos muito adiantados no horário.
Com certeza, eu vou procurar ser o mais breve possível, mas eu gostaria de falar que o senhor falou a respeito de 30% de jovens empregados no primeiro trimestre. Vamos imaginar hoje, que nós estamos aí num período de pandemia, indo para o último mês do terceiro trimestre, professor. Eu conheço ex-alunos meus e alunos que estavam trabalhando e ficaram desempregados, né? E não conseguiram o auxílio emergencial. E mesmo que nós terminássemos, se Deus quiser, aí nós vamos conseguir a vacina, que seja até o final do ano, para que o ano que vem tenhamos uma vida normalizada, né? Quais são as propostas de geração de emprego aqui em Jaboticabal? Uma cidade que ela não cresceu perante as cidades da região como poderia, com o potencial que nós sempre tivemos. E para isso, nós temos que nos preocupar muito, porque nós temos pessoas de meia idade perdendo o emprego, e nós temos muitos jovens que estão terminando aí o ensino médio, e eles não têm a perspectiva de irem para uma faculdade. Eles querem o mercado de trabalho. São pessoas que querem o mercado de trabalho, que querem poder gerar uma renda para poder fazer um curso técnico, dar continuidade na sua vida. Então, o poder público municipal aqui em Jaboticabal vai ter um trabalho muito importante a partir do ano que vem, pensando nessa realidade, na realidade dos nossos jovens que estão ficando desamparados por falta de emprego e outros recursos também que o município poderia estar oferecendo, professor. Tá bom. Adriano, agradeço muito. Né? Imagina, eu que agradeço a participação. Opa, que é isso. E é sempre bom a gente juntando as experiências diversas, né? Insisto que mais pessoas poderiam participar dessa live, trazer as suas opiniões, até criticar o que a gente está falando. Não tem, desde que seja de uma maneira respeitosa, não tem problema nenhum. E construtiva, né, professor? Não, é isso. O debate é muito importante. Né? Antes de eu falar algumas considerações finais e ter mais algumas avaliações, eu queria destacar aqui a presença do Carlos Eduardo de Paula, que está dizendo que está perfeita a discussão. Obrigado, Carlos. Falvo, Maria Natalina aqui com a gente, a minha querida Miriam Nogueira Rodrigues Alves, Bacarim, o Márcio Araújo, a Isabel Ferreira, o Regis, professor Regis, a Rosária Francisco sempre presente também, a Regina, Zé Ernesto Poli, boa noite, Bacarim, boa noite a todos, o Ica Sampaio, conversei muito com o Ica sobre o funcionamento dos serviços aí de restaurantes, bares, nesse tempo de pandemia, a Andréa Silva. Daqui a pouco eu falo de mais algumas pessoas presentes. Né? Eu queria, encaminhando aí para o final, né, porque nós já estamos aí com quase 1 hora dessa live, mas o tema é muito amplo mesmo, a gente tem que voltar a discutir esse tema. Né? Esse tema não se encerra. Então, quando nós falamos da alimentação escolar, a lei permite que você priorize as compras locais. Né? Normalmente isso não é previsto em lei, mas há jeito de a prefeitura tem um orçamento aí de 300 milhões de reais, né? A prefeitura deveria fazer, dentro da legislação, pode descumprir a lei, usar esse orçamento gastando mais no município, dando preferência, né, dentro da legislação às próprias empresas do município. Acho que outras coisas que a gente pode pensar, né, nós vamos ter, a prefeitura tem que manter frente de trabalho nesse momento. Manter e talvez reforçar frentes de trabalho, porque é uma compensação, em parte, né, compensa em parte o desemprego que a economia. E não é porque as pessoas querem. O nível de desocupação está aumentando. As pessoas querem trabalhar e não encontram emprego. Né? Então, a frente de trabalho é algo que já não pode ser interrompida nesse momento, tem que ser fortalecida. Eu vejo, entre outras possibilidades também, a prefeitura colaborar com o fortalecimento da reciclagem de lixo, de resíduo urbano, né? Fazer com que a nossa
reciclagem de resíduo urbano seja maior. Olha, e veja que nós vamos atingir 2 objetivos, né? Vamos colaborar mais com o meio ambiente e vamos gerar mais ocupação. Nós temos uma cooperativa dos recicladores de lixo. A prefeitura, que agora tem uma taxa de lixo que permite uma arrecadação de mais de R$500 mil por mês, está ajudando na comercialização, porque muitas vezes o que a gente vê? O lixo é reciclado e fica lá amontoado, né? Não tem uma destinação. Né? Seria interessante que esse lixo fosse destinado para as empresas que vão transformar o papel, né? Vão reciclar o papel, reciclar o plástico, o metal, e transformar num produto novo para ser vendido. Então, acho que aí também há uma possibilidade de intervenção municipal mais efetiva. Então, é isso que tem que se pensar. Né? Tem que se pensar que o poder público municipal, nesse momento, tem um desafio ainda maior de amparar as pessoas, né? Nas várias áreas, na saúde, na educação, na assistência social, mas também na área de geração de emprego e renda. Isso não faz parte, muitas vezes, do dia a dia da prefeitura, que já tem muitas atividades, mas tem que fazer parte. O momento é da gente ousar, propor, estabelecer coisas nessa área, não é? E sermos mais ousados quanto à geração de ocupação de emprego e renda. Então, eu vou destacar outras pessoas, a Mônica Bacarim, a Roseli Pessoa, a Kelly Martins Ribeiro, o Sérgio também fazendo um comentário, Paulo Roberto Troiano, a Isabel Delveco. Isabel, sei que você está tentando um negócio, um microempreendimento que tenha sucesso, Antônio Ricardo Lima, a Isilda Anjos, Carla Falvo Teixeira, Raimundo Souza, não é? A Isilda Moraes, a Isilda que hoje mora na cidade de Sorocaba, Araciara Afonso, foi nossa colega lá na faculdade, hoje aposentada, o Baiona, o Alex Santos, né? O Alex, filho do Miguel, lá do assentamento, que pode produzir mais verduras para a nossa alimentação escolar. Muito bem lembrado, Miguel, ele está dizendo exatamente isso, no assentamento do Córrego Rico, né? Que tem já uma assessoria da faculdade, né? Da professora Regina, podendo atender algumas necessidades aí na alimentação escolar da prefeitura da cidade de Jaboticabal. Bom, meus agradecimentos e continuo com o desafio. Vamos continuar pensando, vamos continuar apontando saídas, porque o individualismo não vai ser a saída para o país e para o mundo inteiro dessa crise tão grande que nós estamos passando. Crise sanitária, crise econômica e crise social. Nós precisamos pensar, precisamos nos dedicar a encontrar alternativas, a formular programas de enfrentamento ao problema social e econômico que aumentou muito nos últimos meses. Uma boa noite a todos, muito obrigado pela participação e até uma próxima.